Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira. Vamos para a nossa aula de hoje? A aula 26 é revisão e avaliação. Vamos então para a nossa aula? Bem, nessa revisão a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino e também de métodos contraceptivos, ou seja, aqueles métodos que visam impedir o fenômeno da gravidez. E também na parte final dessa revisão a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis, ok? Vamos lá para a nossa primeira parte da revisão. O sistema reprodutor masculino, ele é responsável pela produção, armazenamento e liberação de espermatozoides, bem como pela produção de hormônios sexuais masculinos, como a testosterona, que é o principal deles. Deixa eu indicar em detalhes algumas estruturas para você já se familiarizar com a nomenclatura. Nesse esquema que você visualiza nesse exato momento, tem o corpo de um homem como se ele tivesse sido cortado de cima a baixo ao meio, tá bom? Cortado, um corte que a gente diz cientificamente um corte longitudinal. Então a gente tem a posição aí dos testículos, o órgão sexual masculino de cópula, que é o pênis. Temos a uretra, que é o canal por onde vai sair tanto a urina como o sêmen. O epidídimo, que é uma estrutura localizada, né, está associada junto com os testículos. Canal deferente, que logo mais eu mostro em detalhes para você compreender qual a função desse canal no aparelho reprodutor masculino. A próstata, posicionada aqui, né, um órgão famoso devido a um problema de saúde muito comum em homens, relacionado a essa estrutura, a esse órgão. E aqui acima temos a bexiga masculina, certo? Então, basicamente, são esses órgãos do sistema reprodutor masculino. E aí eu mostro eles um pouco, eu destaco para vocês agora com mais detalhes, esses órgãos, primeiro numa visão completa do corpo humano. Perceba na imagem uma visão total, eu vou ampliar. Como nessa imagem você visualiza o corpo humano com vasos sanguíneos, veias e artérias, né, elementos do sistema linfático, intestino, fica um pouco complicado, um pouco difícil de visualizar. Mas mesmo assim é possível identificar onde que estão as gônadas, onde que está o pênis, por exemplo, o escroto, né, que é uma bolsa onde ficam guardados os dois testículos, certo? Mas quais são os órgãos genitais internos desse aparelho reprodutor masculino? Agora você observa eles identificados. Nós temos, vou começar por baixo aí, temos os dois testículos, que é onde ocorre a produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos, certo? Aí ocorre a produção deles. Lembrando que eles ficam dentro do escroto, que é uma bolsa de pele, e a localização deles externamente ao corpo, né, não está numa cavidade interna do corpo, é para garantir que os espermatozoides sejam produzidos a uma temperatura pelo menos 1 grau mais baixa que a temperatura geral do corpo. Então, se o corpo está em 36 graus e meio, por exemplo, lá nos testículos a temperatura vai estar por volta de 35 graus e meio, certo? Isso é importante para que a produção dos espermatozoides ocorra sem nenhum problema. Ligado aos espermatozoides, observe aí, muito importante, os canais deferentes ou ducto deferente. Parecem duas mangueirazinhas aí que vão na direção de cima, certo? Elas fazem esse percurso, elas realizam esse caminho, porque elas têm que passar pela vesícula seminal para receber líquido, né, que vai compor o sêmen, passar pela próstata para receber o líquido prostático, que também vai compor o sêmen, e também pelas glândulas bulbouretrais. Todas elas vão produzir alguma substância que vai estar presente no sêmen e que vai ser importante para algum papel, para a nutrição do espermatozoide, para a neutralização do elevado nível de acidez da uretra, né, que é o canal que passa a urina também. Então é normal, é de se esperar que esse canal ele seja ácido. Se misturar, por exemplo, o espermatozoide ali com a urina, imediatamente eles iriam morrer. E não é esse o objetivo do sistema reprodutor masculino, quando ele produz os espermatozoides e direciona eles para fora do corpo no momento da cópula, né, junto com o órgão genital feminino. Certo? Então, percebam a localização aí de todos os órgãos do sistema reprodutor masculino. E aí eu destaco agora um corte
transversal, né? Como se pegasse ali o testículo, cortasse ele de cima a baixo, e seria mais ou menos essa visão. Dentro deles tem vários túbulos seminíferos, parece um pouco ali com a estrutura do macarrão, que a gente chama popularmente de miojo, é o macarrão instantâneo, é só para você conseguir visualizar, para facilitar o seu entendimento, certo? Atrás aí parece um besouro, né? Parece com várias patas aí acima do testículo, mas isso aí é o epidídimo. É aí que os espermatozoides ficarão armazenados e vão completar a sua maturação, o seu amadurecimento, certo? E pertinho deles, na continuação, tem o ducto deferente. Não está escrito errado, é esse nome mesmo, canal ou ducto deferente. São os responsáveis por transportar os espermatozoides, né, o gameta masculino, até, né, passar ali pela uretra, passar pela próstata, passar pelas glândulas bulbouretrais e vesícula seminal e por dentro do corpo do pênis até sair do corpo masculino durante o ato sexual, certo? Então esses são os órgãos do sistema reprodutor masculino. Vamos em frente então? Sobre esse sistema a gente fala agora sobre o processo de ereção e ejaculação. A ereção é o resultado do aumento do fluxo sanguíneo para o corpo do pênis, geralmente em resposta ao estímulo sexual. É por isso que vai ocorrer um aumento de tamanho desse órgão, ele vai ficar enrijecido para que a cópula seja possível e assim ocorra a inserção do gameta masculino no trato genital feminino. Lembre-se que é essencial que ocorra o encontro entre espermatozoide e o óvulo para gerar uma nova vida, a partir da formação do zigoto. A ejaculação é o processo pelo qual o sêmen é expelido do corpo através da uretra durante o orgasmo. Esse processo é fundamental para que os espermatozoides sejam lançados no sistema reprodutor feminino, reforçando essa informação com você. Sobre os hormônios sexuais que estão relacionados com esse processo, tanto de produção dos espermatozoides, mas também com a formação dos órgãos sexuais masculinos. O principal deles é a testosterona, é um hormônio sexual masculino produzido principalmente pelos testículos, por umas células especiais chamadas células de Leydig. A testosterona desempenha um papel importante no desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas, como a produção do esperma, o crescimento muscular e a distribuição de gordura corporal. Então, uma série de características masculinas, por exemplo, como a voz, que fica diferente ali da adolescência para a idade adulta, o ganho de massa muscular, o aparecimento de pelos pelo corpo, tudo isso é resultado, o aumento da força do homem, isso é o resultado da ação do hormônio chamado testosterona, que você observa aí a molécula, um esquema da molécula química desse hormônio, certo? A gente prossegue com a nossa revisão falando sobre saúde e sexualidade. Bem, a saúde sexual refere-se à capacidade das mulheres e homens, ao longo de suas vidas, de aproveitar e expressar a sexualidade de maneira saudável, evitando riscos como infecções sexualmente transmissíveis, gestações, gravidez não planejadas, coerções, violência e discriminação. Então tem uma série de aspectos sociais ligados a essa parte sexual da vida, tanto do homem quanto da mulher, que é preciso compreender para que seja exercido de forma plena, sem problemas fisiológicos e também sem problemas sociais. Um importante tópico a ser abordado sobre esse tema são os métodos contraceptivos. Aqueles ali que serão empregados, por exemplo, quando a mulher já começou a sua idade, a sua atividade sexual, possui uma vida sexual ativa, mas ela não deseja ter filhos ainda, ela quer fazer um planejamento, mas para isso ela precisa tomar uma série de cuidados e existem vários métodos que ela pode empregar para que ela não tenha uma gravidez indesejada. Às vezes é uma opção de um casal ali que vamos deixar para ter filhos mais para frente, então vamos optar por adotar um certo método contraceptivo. Tá? Sempre que você ouvir falar dessa palavra de contracepção ou contraceptivo,
tem a ver com impedir a gravidez. Esses métodos eles variam de barreiras físicas e outros métodos baseados na fisiologia de hormônios, de certos hormônios que vão atuar sobre o sistema reprodutor feminino, impedindo a ovulação ou impedindo mesmo a fixação, né, do óvulo após fecundado na parede do útero. Vamos conhecer o primeiro deles, que são as pílulas anticoncepcionais. Essas pílulas a mulher precisa tomar regularmente durante todos os dias do mês, né? Não pode esquecer, porque se ela esquecer um único dia, já afeta ali e já aumenta a possibilidade de ocorrer uma gravidez. Professor Vinícius, esse método é 100% eficaz? Não vai ocorrer nunca uma gravidez? Infelizmente não, né? Nenhum método é 100% garantido de que não vai ocorrer a gravidez. Existe sempre ali um pequeno percentual, né? As mulheres, fisiologicamente, elas variam, né, de uma para outra, pequenas variações, que podem influenciar e às vezes, mesmo com um método contraceptivo, ocorrer um episódio de gravidez. Segundo método que eu trago para vocês é sobre também baseado aí na influência de hormônios sobre o corpo feminino, são os adesivos transdérmicos. Eles vão ficar, como você observa nessa imagem aqui do meu lado, eles vão ficar do lado de fora do corpo da mulher, então de certa forma não vai precisar ter aquela disciplina de todos os dias, né, e ali ingerir uma pílula. Vai na cartelinha, pega a pílula e toma o medicamento, tá? Nesse caso aqui não, né? Aplicou o adesivo sobre a pele, ele vai provocar uma liberação de hormônios na epiderme, que vai ser absorvida pelo corpo, vai produzir o seu efeito ali sobre as gônadas femininas. Professor Vinícius, quais são as gônadas femininas? São os ovários. Lembrando que as mulheres possuem 2 ovários, certo? Próximo método contraceptivo, anéis vaginais, também é um hormonal, certo? Mas esse aí ele vai ser baseado na inserção, né? Vai ter que inserir no órgão, no canal genital feminino, para que ele possa realizar o seu efeito. E aí ele vai liberar, né, gradativamente ali durante um certo período um hormônio para impedir que ocorra uma gravidez. Possivelmente esse aí é provável que ele gere certo desconforto, certo? Próximo método, injeções hormonais. É uma outra alternativa, por exemplo, a mulher não quer usar o adesivo, também não quer tomar a pílula diariamente, né? Tem a opção de ir numa farmácia e tomar uma injeção de hormônio que vai também impedir a ocorrência de uma gravidez. Também é um método contraceptivo baseado em quê? Em hormônio. Outro método, né, bastante conhecido são os preservativos, né, a camisinha masculina e a camisinha feminina, também conhecidos como preservativos, né? São amplamente utilizados, né, os mais acessíveis pelo preço, pela praticidade, né? Muitas vezes eles são doados, né, são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, certo? Esse aí também é um método muito empregado, mas não é mais uma barreira hormonal, mas sim uma barreira do tipo física, certo? Outro tipo de barreira física, tratando-se de método contraceptivo, é o diafragma. Esse aí é um dispositivo que ele precisa ser inserido lá no fundo do canal vaginal. A mulher vai ter que ter todo um procedimento ali para inserir esse objeto antes da relação sexual, para que ele bloqueie a entrada, né, bloqueie a abertura que existe no final do canal vaginal, a entrada ali para o trato uterino, e aí impede que os espermatozoides alcancem o trato uterino e, por conseguinte, as tubas uterinas direita e esquerda. Então é um método de barreira, é uma barreira física que vai impedir a passagem dos espermatozoides. Muitas vezes eles são usados de forma associada com espermicidas, né, substâncias químicas que vão matar, né, vão eliminar os espermatozoides. Outro método também de barreira são as esponjas contraceptivas. Certo? Está aí um desenho desse tipo, não é tão utilizado, mas existe. É uma opção que também requer a introdução no canal vaginal previamente, né? Pelo menos 24 horas antes da atividade sexual para que funcione corretamente. Um método também usado às vezes, mas que não deve ser usado de rotina porque ele possui uma carga hormonal muito elevada, é a pílula do dia seguinte. Ela possui esse nome porque geralmente as mulheres
empregam essa pílula, usam, depois de relações sexuais desprotegidas, né? E aí ela suspeita que pode ter havido ali um risco de ocorrer a gravidez, né? A relação sexual ocorreu durante o período fértil, e aí, para impedir uma gravidez, ela toma uma pílula do dia seguinte, como grande dosagem hormonal, que tem como objetivo impedir a gravidez. Ela tem um período ali que pode ser tomada, né, que vai, no máximo, né, até 72 horas até a relação sexual desprotegida. Quanto mais tempo depois, menor a sua eficácia. Mas atenção, é um método, né, para usar como às vezes o segundo nome dela é método contraceptivo de emergência, porque não é para ser usado de forma usual, porque pode causar sérios problemas no sistema reprodutor feminino. Ainda tem o DIU, né, o dispositivo intrauterino, que é um método de longa duração, tá? Ele é aplicado no útero da mulher e ele vai impedir a gravidez durante um período mais longo, inclusive a sua aplicação pode ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. Ele pode ser de cobre ou também na forma de implantes. Ele existe aí de mais de um tipo e fica ali a critério da mulher que vai aplicar de fazer a escolha sob recomendação de um médico, certo? Bem, a gente continua essa revisão falando agora sobre a esterilização feminina. O que é a esterilização, professor Vinícius? É impedir que a mulher tenha, né, ela vai perder a capacidade de ter filho. Só que de forma definitiva. O método realizado nas mulheres é a laqueadura de trompas. É um procedimento de esterilização feminina que interrompe o quê? O caminho entre o ovário e o útero com o corte das trompas. Na imagem você consegue visualizar de forma muito clara como que isso é realizado. Nós temos aqui a região, né, a seção em que houve o corte, está em destaque, e aqui o médico vai simplesmente realizar um corte, vai remover, vai impedir que haja comunicação entre os ovários e o útero, certo? Então esse aí consiste no processo de esterilização feminina. E a esterilização masculina, como que acontece? O processo mais realizado é a vasectomia. É um procedimento que garante a interrupção do vaso deferente ou ducto deferente e dessa forma impede que o espermatozoide chegue até a uretra e seja eliminado por meio da ejaculação. Então lá aqueles canais que eu mostrei agora há pouco, né, que liga os testículos a todo o resto do trato genital masculino, ele vai ser cortado, o médico vai isolar e aí o espermatozoide não sai mais do corpo do homem. Ele vai ser produzido, né, em certa quantidade, mas não sai do corpo, certo? E aí isso deixa o homem estéril. Às vezes ele pode ser um método até reversível. A gente continua essa revisão falando agora das infecções sexualmente transmissíveis, que são infecções que vão ser transmitidas, né, que poderão ser transmitidas por meio de relações sexuais, por meio do contato sexual sem uso de preservativo, com uma pessoa que está infectada. Podem ser causadas por diferentes agentes, tais como vírus, bactérias e fungos. Principais ISTs: sífilis, né, causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Gonorreia e clamídia, né, também causada por bactéria chamada de Neisseria gonorrhoeae e Clamídia trachomatis, tá bom? Ou simplesmente clamídia. Outra IST, a herpes genital, vírus do herpes simples e acomete, tá, todas essas infecções atingem homens e mulheres. Próxima delas, hepatite B e hepatite C, causada pelo vírus da hepatite, certo? E vírus da hepatite C, dependendo do tipo, né? Hepatite B ou hepatite C, todas duas causadas por vírus. Síndrome da imunodeficiência humana, né? Que antigamente chamada de AIDS, né? Também é chamada ainda de AIDS ou simplesmente abreviada como HIV, uma doença que atinge o sistema imune humano, deixa o sistema vulnerável às mais diversas doenças. HPV, né, papiloma vírus humanos, são tipos desse vírus, incluindo os de alto risco associados ao câncer de colo de útero. É outra IST bastante séria e grave. Mas para essas doenças existem estratégias de prevenção. Vamos conhecê-las? Uso correto e consistente de preservativos, tanto o masculino quanto o feminino,
testagem regular para detecção precoce e tratamento oportuno, vacinação contra a HPV e as hepatites. Tem essa possibilidade como medidas de prevenção. Importância de obter informações de fontes confiáveis e cientificamente embasadas. É importante conhecer esses conceitos para que a pessoa possa se proteger com segurança. Então essa foi a nossa revisão.